Boa noite a todos, gratidão a Deus, gratidão a vocês por mais uma vez estarmos aqui juntos. Pedir para todos se inscrever no canal Caminho da Verdade e Libertação, porque ajuda na propagação dessa mensagem, dessa palavra, ajuda no crescimento do nosso canal aí, pessoal. Bom, o assunto de hoje tem por finalidade estudarmos a reencarnação e a hierarquia dos mundos, né, segundo a doutrina espírita, tá certo? Pois bem, o que é a reencarnação, pessoal? Né? Hoje nós estamos muito mergulhados em paradigmas, em crenças religiosas, certo? Sobretudo sobre o conceito de vida, para onde vamos, de onde viemos. É necessário aprofundarmos este assunto e entendermos que, na verdade, hoje nós estamos vivendo uma experiência terrestre aqui neste planeta Terra, certo? É, Muitas pessoas ainda acreditam na história, na crença, de que estamos aqui vivendo uma vida e que após isso teremos o céu, o inferno, enfim, de acordo com as crenças religiosas de cada um. Como se essa fosse a única existência que tivéssemos aqui na Terra. Pessoal, é, temos que entender que a reencarnação é a explicação e a lei mais justa que Deus nos possibilitou. Temos que entender que somos seres espirituais que hoje estamos aqui na condição de encarnados, ou seja, né, como uma roupa que vestimos, essa camiseta, por exemplo, que eu estou vestindo hoje, o corpo carnal, ele nada mais é que uma vestimenta para abrigar o nosso espírito, a nossa essência aqui nessa vivência, né, terrestre, nessa encarnação, certo? Mas temos que entender que esse espírito que abriga hoje este corpo, todos nós já tivemos milhões e milhões de anos. A nossa existência, ela é muito longínqua. E hoje estamos aqui vivendo essa experiência, essa reencarnação. O que é reencarnação? Como eu acabei de dizer, é vivermos uma experiência encarnados num corpo de carne, num corpo material, para podermos cumprir certos deveres, certas missões aqui, alguns, certo? Então temos que entender que nós temos um propósito nessa vida. Nós temos que entender que viemos lá atrás, milhões de anos, quando Deus criou o nosso espírito, quando nos fez ignorantes, para podermos ir aos poucos evoluindo na escalada da nossa moralidade, da nossa intelectualidade. Todos somos criados da mesma maneira, ignorantes, e estamos pouco a pouco experienciando essas oportunidades, essas vidas, para podermos chegar e voltarmos ao Pai. Entendam que vivemos muitas outras vidas e hoje estamos aqui sendo herdeiros de nossas próprias ações lá atrás. A reencarnação, segundo a doutrina espírita, ela tem por finalidade que o espírito possa resgatar certas imperfeições, que o espírito possa aprimorar certas áreas que ainda não foram lapidadas. Ou seja, somos ainda crianças espirituais em aprendizado aqui. É como se a Terra, o planeta Terra, fosse uma escola que nos possibilita estudarmos, como numa faculdade, numa universidade, permite que possamos, né, subir certas etapas de conhecimento e moralidade, para que possamos, né, quando retornar, quando desencarnarmos, voltarmos numa condição melhor da qual estamos hoje, certo? Vou explicar uma coisa para vocês entenderem melhor. Jesus, há 2000 anos atrás, ele disse naquela época o seguinte: há muitas moradas na casa do meu pai. Pessoal, vocês já se perguntaram por que disso? Essa questão ela é bem simples. Como ele próprio disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Não é possível que nós, seres humanos, ainda possamos entender que somente
o planeta Terra seria o centro de todo o universo. O homem acredita que realmente é isso. Mas quando Jesus disse isso, que há muitas moradas na casa do meu Pai, Jesus estava se referindo aos inúmeros planetas, às inúmeras dimensões que povoam todo esse universo. Ou seja, todos os planetas possuem vida. O homem sempre acreditou que o planeta Terra seria o centro de tudo. Lá atrás, né? Lá atrás com Nicolau Copérnico, com Galileu Galilei, né? Se acreditava que o Sol girava em torno da Terra, como se nós fôssemos o centro de tudo. E, na verdade, isso é tudo uma ilusão. Isso é tudo uma quimera. Na verdade, depois se descobriu que os planetas giram em torno do Sol, como também existem bilhões, os cientistas já comprovaram, através dos telescópios, através das máquinas, né, que temos mais avançadas da NASA, que temos bilhões de sóis, ou seja, se temos bilhões de sóis, temos mais ou menos, aproximadamente, trilhões de planetas que orbitam por todo o nosso universo. Então vejam que todos esses orbes planetários, eles abrigam vida, certo? É importante vocês entenderem isso. Tem uma passagem, inclusive, no Livro dos Espíritas, que é uma das obras feitas por Kardec, das 5 obras compiladas pela doutrina espírita, né, por Allan Kardec na França, e veja que tem uma pergunta que ele questiona para os espíritos sobre ter vida só na Terra, e ele bem categórico, os espíritos bem categóricos, respondem: a Terra não é mais que uma periferia, um bairro, comparado à imensidão do universo. Ou seja, quis dizer, pessoal, que somos formiguinhas comparados a todo esse universo. E é muita arrogância, inclusive, ele fala, os espíritos falam, seria muita arrogância da nossa parte nos sentirmos como os mais evoluídos, os mais intelectuais. Na verdade, não passamos, e vocês vão ver daqui a pouco, quando eu fizer aqui o desenho, para ficar mais fácil, pessoal, entender a hierarquia dos mundos que iremos habitar e que habitamos hoje, vocês vão ver que o homem está longe de ser o mais inteligente e também no aspecto moral, ele está longe. Tanto na moralidade como na intelectualidade, o homem está muito longe ainda da suprema evolução. Mas perfeito. Superada essa questão da reencarnação, entendendo que nós hoje estamos aqui vivendo uma experiência corpórea, vivendo uma experiência terrestre, que é a tal da reencarnação, hoje nós vamos agora entender quais são a hierarquia que, no caso, nós temos de acordo com a doutrina espírita. Pois bem, aqui nós estamos falando da hierarquia dos mundos. Em primeiro lugar, existem só, minha letra não é muito bonita, mas espero que dê para entender. A primeira ordem de mundos seriam os mundos primitivos, certo? O que seriam esses mundos primitivos? Eles estão antes da condição que nós estamos hoje. Nesse mundo ainda só impera o mal, só impera a selvageria, certo? Nesse mundo ainda não há grandes façanhas morais, grandes avanços intelectuais e também científicos. Aqui realmente podemos dizer que seria o homem das cavernas, certo? Após isso, nós temos o mundo de prova e expiação. Esse mundo de prova e expiação, pessoal, é o mundo no qual hoje nós nos encontramos no planeta Terra, certo? O mundo de prova e expiação é um mundo ainda também que o mal ele impera, certo? Hoje, no nosso planeta, podemos dizer que 70%
das pessoas que aqui habitam são más. Ah, mas você vai falar, sério? Bom, pessoal, sem demagogia, sem hipocrisia, basta olharmos para o judiciário, perdão, basta olharmos hoje para os noticiários, para os jornais e vermos o quanto de tragédia é noticiado e falado todos os dias. Marido matando mulher, pai matando filho, filho matando pai, você só vê roubo, tráfico, enfim. Então você vê que ainda o nosso planeta é um planeta do mal. Você raramente vê boas notícias, raramente você vê as pessoas amando o seu próximo, que foi o que Jesus ensinou há 2000 anos atrás, certo? Então o mundo de prova e expiação, o próprio nome fala prova e expiar, certo? São provas, como, vamos fazer uma analogia aqui, uma comparação, como uma faculdade, mundo de provas, no qual a faculdade ela te dá uma prova para ver se você vai passar no teste. Este mundo ele exige isso de nós. Todos os dias somos provados e testados, a fim de melhorarmos aquelas condições que ainda não aprimoramos. Uma expiação, podemos entender que é geralmente, podemos dizer só para fim didático, que seria um karma, né? Podemos dizer que é uma pessoa que vem com uma doença, que vem com um problema mental, uma certa condição que ela precisa depurar, não é uma punição. Ela precisa, no caso, aprender essa lição, né, ante o que ela cometeu lá atrás. Veja, pessoal, como eu tinha falado lá atrás, a reencarnação ela é a única lei que Deus possibilitou justificar o porquê de tantas desigualdades. Ou vocês não se perguntaram? Pessoal, tantos pobres, poucos ricos, uma pessoa que vem com uma deficiência, uma criança que morre em tenra idade, pessoa que vem com câncer, uma pessoa que vem sem o braço, sem a perna, uma pessoa que vem com um problema mental, uma pessoa que vem com uma doença degenerativa. Enfim, por que tantas diferenças sociais, né? Se Deus ele é justo e bondoso para com todos. Simples. A reencarnação vai dizer que tudo que somos hoje é a herança de ações daquilo que nós plantamos em vidas passadas. E precisamos hoje resgatar. Existe na doutrina espírita uma lei que chama lei de causa e efeito. Ação e reação. Toda ação nossa, ela gera uma reação, certo? Tudo aquilo que nós vamos fazendo, tá? Seja para o bem ou para o mal, tudo isso vai ser impregnado na nossa áurea, no nosso campo eletromagnético, tá? A cada boa ação, a cada ato benéfico, de acordo com as leis do Criador, nós vamos nos auto-iluminando, certo? No caminho do Pai. Da mesma forma que a cada má ação, a cada ato corrupto, um ato criminoso, a inveja, o ódio, todos esses atos contrários, passar os outros para trás, todos esses atos contrários às leis de Deus, às leis morais que Deus preconizou para todos nós, vamos também gerando karmas, situações que vão nos escurecendo a áurea e isso, só para vocês entenderem, isso vai impregnando no perispírito. Eu vou explicar depois para vocês o que é o corpo espiritual nosso. Tudo isso vai sendo impregnado e ele vai gerar consequências. Não sei se hoje nessa vida, como na outra encarnação. Então são coisas que vão somatizando e vão deixando marcas no nosso perispírito. Já que eu puxei o assunto, eu vou explicar para vocês o que seria isso. Quando nós encarnamos, nós adquirimos um corpo carnal. Esse é o corpo físico, pessoal. Certo? E o corpo físico, ele abriga nosso ou corpo espiritual. Ok? Então, o perispírito, que é o corpo espiritual, que é a nossa essência,
ele está hoje emaranhado, interligado com o nosso corpo físico. Isso é o processo da reencarnação. E aqui existe essa linha aqui, ó, chamado cordão de prata. Quando um espírito vai reencarnar e viver essa experiência terrestre, é feito pelo plano espiritual, né, por cientistas, né, grandes espíritos que tutelam e organizam toda essa parte, esse gerenciamento, eles ficam encarregados de fazer esse enlace do cordão de prata que une o perispírito ou o corpo espiritual ao corpo físico, tá? Quando ocorre o óbito, a morte desse corpo carnal, esse cordão de prata, ele é rompido. É quando a gente fala que a pessoa morreu, que a pessoa faleceu, que nada mais é que simplesmente a morte desse corpo físico. Mas o espírito, pessoal, o espírito é eterno. O espírito é eterno. Deus nos criou num determinado momento e viveremos eternamente, vivendo sempre experiências para podermos evoluir. Mas, Adriano, nunca vamos parar de evoluir? Não, porque se chegássemos à evolução plena, seríamos Deus. Deus, sim, é supremo, é infinito, entendeu? Então, nunca vamos deixar de evoluir. Sempre vamos estar vivenciando experiências para podermos evoluir. E quando nós, para vocês entenderem, quando nós evoluímos, através de nós, Deus, ele continua crescendo, porque Deus é infinito. Se ele fosse finito, ele não seria Deus. Entendem? Compreendem a questão? Nós nunca vamos parar de evoluir. E Deus também não, porque ele é infinito. Através de nós, através das nossas vivências terrestres, Deus continua a evoluir e sempre a criar novos espíritos. Ele não para. Perfeito? Bom. Mas voltando ao assunto da hierarquia dos mundos, vou passar para vocês agora. Esse é o que mais nos importa. O terceiro na hierarquia dos mundos é um mundo regenerado. Pois bem, eu vou explicar depois o que é, eu vou pular agora só para concluir o raciocínio. O quarto seria um mundo felizes. E 5, os mundos celestes. Certo? Pois bem, hoje preciso que vocês possam entender uma seguinte questão. Esse momento que hoje a Terra está passando, que falam que é os finais dos tempos, que falam lá em Apocalipse, na Bíblia e tudo mais, que o mundo vai acabar e tal. Gente, isso daí é só uma alegoria. Naquele momento, né, os homens interpretam muito equivocadamente. E era tudo alegoria do que estava na Bíblia. Na verdade, né, todas essas parábolas, elas tinham sentido para ser explicado, que naquele momento o homem não teria consciência para poder absorver essas informações. Por outro lado, dando sequência com as obras da doutrina espírita, com Kardec na França, lá por volta de 1860, salvo engano, né, veio se explicar o que estaria acontecendo nos momentos atuais, neste momento que a gente fala que é os fins dos tempos. Hoje, de acordo com a doutrina espírita, a gente está passando por um momento que a gente chama de transição planetária. Como assim, Adriano? A gente está migrando de mundo de prova e expiação para mundos regenerados. Ou seja, nós entramos agora num processo de regeneração planetária. Aquela questão que Jesus falou de separar o joio e o trigo, é chegada a hora, é esse momento. O que ele quis dizer com isso? A frequência desse mundo, do planeta Terra, de prova e expiação, para o mundo regenerado, o que acontece é que a frequência das pessoas, elas vão ter que modificar, elas vão ter que se transformar, elas vão ter que passar a vibrar numa sintonia, porque do contrário não poderão mais habitar este mundo. A Terra não vai deixar de desaparecer, pessoal. A Terra vai continuar existindo.
O que vai acontecer é uma separação de joio e trigo, que alegoricamente falando, através de uma alegoria, através de uma parábola que foi feita, é que no planeta Terra, 70% não vai mais habitar a terra. Lembra que Jesus falou? Jesus disse: somente os mansos e pacíficos herdarão a nova terra. É isso. Não há mais lugar para o mal, pessoal. 70% deste planeta, infelizmente, vai ser compulsoriamente convidado a se retirar. Compulsoriamente vai ser exilado para mundos primitivos, para aprender novamente, entendeu? Todo esse processo de depuração. O que é necessário aqui é o avanço moral. Temos muitas pessoas inteligentes, temos deputados, que é mais que os deputados federais, os nossos senadores, os governantes, grandes empresários, que têm uma capacidade intelectual maravilhosa, mas nem sempre acompanhado do avanço moral. Ou seja, pessoas às vezes corruptas, pessoas maldosas, criminosos, certo? E para esse mundo regenerado, já não vai mais ter espaço para essas pessoas. E o que está acontecendo no mundo de hoje, nesse momento que nós estamos passando, vocês viram aí, presenciaram a pandemia, né? Muitos espíritos estão sendo dizimados, estão sendo retirados da terra para dar lugar a espíritos mais elevados. Vocês podem perceber que cada vez mais crianças mais inteligentes, mais bondosas, começarão a reencarnar aqui para ajudar nesse processo aqui de regenerar esse planeta. O futuro não vai haver mais, não vai haver mais maldade, não vai haver mais corrupção, não vai haver mais crimes, não haverá mais doenças, que vocês vão ver, não hoje, em outras aulas, que todas as doenças que nós temos hoje também são criadas pelas baixas vibrações mentais dos nossos pensamentos. Toda doença que atinge o corpo físico, ela nada mais é que o reflexo dos pensamentos desajustados, certo? Então, o mundo regenerado vai ser um mundo onde todos vão contribuir para o progresso da humanidade. Ainda vão ter provas, algumas coisas aqui a serem suportadas, certo? Mas já não vai ter mais a criminalidade, já vai ser uma sociedade fraterna, onde um ajuda o outro, de modo a progredirmos conjuntamente. Aquilo que Jesus quis nos passar lá atrás e a gente não compreendeu ainda, que é a questão de podermos amar ao próximo como a ti mesmo, isso é daqui, ó, de um mundo regenerado. Hoje, muitas vezes nós não amamos nem a nós mesmos, certo? Então, olha o tanto que nós temos que caminhar para poder chegar nesse planeta, nesse mundo, nessa condição de regenerado, certo? E vejam bem que não basta também só não fazer o mal. Ou seja, tem os neutros, né? A gente tem a condição das pessoas que são neutras. Ah, eu não faço mal, mas também não faz o bem. Também não contribui para a sociedade, certo? Então é necessário fazer o bem, é necessário ajudar o semelhante, certo? E o ajudar que eu digo em toda acepção. Muitas vezes a gente fica preso, à questão da caridade como uma condição de dar dinheiro, dar comida para as pessoas, que também é para quem necessita. Só que é mais que isso a caridade. A caridade, na acepção ampla, é emprestar o seu ouvido para uma pessoa que está com depressão, escutar ela, dar colo para alguém que está carente, dar uma palavra amiga, passar conhecimento, certo? Inclusive, esse motivo de criar o canal para vocês foi isso, tentar contribuir para a sociedade. Eu não acho justo que uma minoria de pessoas possa deter todo o conhecimento, que muitas vezes, saibam vocês, que é ocultado pelo sistema. O sistema, a sociedade faz de tudo para trazer ignorância, para fazer a sociedade ficar cega, para fazer a sociedade ficar emborrecida cada vez mais. E eu não acho justo isso me indigna. E eu
tenho como propósito o que eu estou fazendo para vocês hoje e para mim também. É passar conhecimento adiante. Todos nós temos esse compromisso. Né? Jesus também nos disse: a verdade, conhecei a verdade e a verdade vos libertará. É um princípio basilar e forte, porque é cada vez mais que você conhece a si mesmo, que você conhece as verdades, né, que foram deixadas pela espiritualidade, pelo Criador, por Deus, você se torna um melhor ser humano e você pode contribuir para o progresso da humanidade. Então, precisamos entender que para habitarmos esse mundo regenerado, nós precisamos sair da zona de conforto, nós precisamos nos mover e ajudarmos a sociedade. Não basta mais ficar enclausurado em suas casas, em churrascos, em festas, em botecos, nada contra, tá, pessoal? Só estou dando a minha opinião aqui, certo? Já disse em outras aulas e digo novamente, eu não sou o santo, eu não sou o dono da verdade, pelo contrário, tenho inúmeros defeitos. Estou aqui só apenas fazendo uma reflexão, não nas minhas palavras, mas naquilo que eu já estudei, naquilo que está escrito nas obras kardecistas, naquilo que o Espiritismo, os Espíritos superiores nos falam. Então, não é invenção da minha cabeça, é simplesmente a nua e crua realidade da vida, certo? Então, nós precisamos entender isso. Hoje nós estamos vivendo um mundo de prova e expiação que começa a dar pequenos passos para essa regeneração, certo? E para isso, para tanto, é necessário nos movermos, tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa de bom, certo? O problema do ser humano é que ele só pensa em si próprio, ele tem um pensamento egoísta. Você pode ver que em qualquer área da sociedade, a palavra competição, ela é presente. O campeão é o que importa. O vitorioso é o primeiro lugar. O segundo, ele não presta, ele é ruim, ele não serve. Em todas as questões, é futebol, é no emprego, é em tudo. E não é assim. A gente tem que entender que aqui, nessa condição de planeta regenerado, a cooperação, ela vai trocar a competição. Não haverá mais a competição. Eu preciso passar a perna naquele funcionário para mim poder conseguir o emprego dele, no cargo de gerente. Ah, eu preciso ser o primeiro para ser o melhor. Não, isso é vaidade, isso é ego. Nós vamos compreender aos poucos, com esse despertar, com essa consciência que nós vamos adquirindo pouco a pouco, que quando eu ajudo o meu semelhante, eu estou ajudando a mim mesmo. Quando eu faço um ato de caridade para o meu semelhante, eu estou contribuindo para a minha própria evolução. Porque temos que entender que todos nós estamos conectados. Todos nós somos centelhas divinas que são provenientes do Criador. Como assim? Deus, ele se subdividiu em nós. Ou seja, quando eu olho para o outro, eu vejo Deus. Uma parte de Deus, é claro, para vocês entenderem. Então, quando eu faço bem, quando eu faço um ato de generosidade, de auxílio para o meu semelhante, em qualquer situação que seja, dando alimento, passando uma informação, um conhecimento, dando um conselho, quando eu ajo fazendo bem para o meu irmão, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Isso é uma coisa que ainda nós estamos longe de compreender, mas que no futuro nós vamos ver a bênção que é isso e a necessidade desse avanço moral de amar ao próximo como a nós mesmos, para poder realmente herdarmos um planeta Terra, como Jesus falou, que somente mansos e pacíficos poderiam, no caso, herdar. Deixa eu ver uma. Deu para entender? Então, deixa eu apagar aqui que eu tenho mais umas coisas para falar. Aqui, como eu disse, nós estamos vivendo no planeta Terra encarnado. E aqui
é o plano espiritual, ou astral, como vocês quiserem, onde é o mundo dos espíritos. Esse mundo é a verdadeira realidade, é a verdadeira eternidade. Esse mundo, essa dimensão que a gente orbita hoje, muitos falam terceira dimensão, mas saibam que é até errado falar isso, mas que se fala que estamos vibrando em terceira dimensão, certo? É uma vibração na qual encontramos hoje nesse mundo material. Isso tudo foi projetado pela espiritualidade maior, pelo Criador, para vivermos essa experiência terrestre, como eu já disse lá atrás no começo da aula, para podermos melhorarmos certas mazelas, para melhorarmos certas coisas que não fizemos em outras vidas, para expiar certas condições e karmas que acumulamos em outras vidas. Então aqui é o espírito quando está desencarnado, que a gente pode chamar também de segundo a doutrina espírita, seria o período de erraticidade, ou seja, quando o espírito está no astral. Aí você vai me perguntar, mas por que nós temos que vir aqui para a Terra, para a reencarnação? Porque aqui não há evolução. Se ficarmos aqui, vamos estar estacionários, vamos estacionar o nosso progresso espiritual, entendeu? E a centelha divina, ela não pode. Você pode atrasar o seu progresso, a sua evolução espiritual, a sua ascensão no caminho do Pai. Mas é inevitável que nós tenhamos que reencarnar, porque não podemos parar de crescer eternamente, ad infinito, infinitamente. Seja por bem, que a gente fala que muitas vezes eu posso explicar para vocês, tem a escrever aqui embaixo que é mais fácil. Existe a Existe a reencarnação que é projetada meticulosamente, ou seja, detalhadamente, junto com uma horda de espíritos de uma hierarquia maior, onde você vai, em conjunto com eles, é claro, e também de acordo com o que você fez em outras vidas, você vai planejar, certo, a sua reencarnação, e você vem aqui para poder melhorar, para você poder se auto-iluminar. E também existe a reencarnação compulsória. Como assim? Há uma horda de espíritos que muitas vezes ficam perdidos no umbral. Umbral, para aqueles que não saibam, gente, é o inferno, digamos assim. É uma dimensão, uma faixa do astral que paira uma frequência bastante densa, bastante negativa. Imagine que aqui a Terra, o planeta Terra, é o mundo mais grosseiro, a matéria. O umbral, ele estaria nesse meio aqui. Ele seria menos grosseiro que a Terra, só que mais grosseiro que o plano astral. Que nem vocês devem ter visto o filme O Nosso Lar ou lido o livro. Se não leram, eu aconselho que possam ler para compreender essa aula de hoje. O Nosso Lar, de autoria do nosso querido Chico Xavier, psicografado pelo espírito André Luiz. Vocês vão poder compreender com perfeição essa questão do umbral. Então, espíritos às vezes que ficam milênios, séculos, dezenas de anos nessa dimensão umbralina, servindo ao ódio, servindo ao mal, e não querendo, é claro, buscar ajuda espiritual, muitas vezes, daqui para cá, o espírito, ele reencarna. Pô, mas ele não fez o projeto dele, nem vai fazer. Simplesmente ele vem de uma maneira compulsória. E na maioria das vezes, como eu falei, nesse mundo de prova e expiação, ele vai mais expiar, não é nem prova que ele vai ter mais expiações de tanto karma que vai sendo acumulado por inúmeras atrocidades, inúmeros atos de contrários às leis do Criador, certo? Então, hoje nós estamos aqui reencarnados
quando morremos, vamos para o plano astral, certo? E muitos ficam, às vezes, nessas dimensões inferiores, que é o umbral, ou aqui no meio nosso, pessoal, né? Fala-se mais ou menos, para vocês terem uma noção, a gente tem 8 bilhões de pessoas encarnadas no planeta Terra. A estimativa é que no astral esse número seja multiplicado por 3 a 4, em torno de 16 a 18 mil, mais ou menos. Não sei se eu fiz as contas certas, mas assim, é o que se fala que tem de desencarnado aguardando a fila de espera para poder viver essa experiência terrestre aqui. E muitos espíritos, às vezes, presos, amarrados, por isso que Jesus falou, não acumuleis vossos tesouros aqui na terra, porque eles se perdem, eles se corroem com o tempo. E nisso, muitas vezes a gente fica pegado a essa matéria, a gente fica pegado a essa vida, acha que aqui é a verdadeira felicidade, onde vamos conquistar todos os nossos projetos. E não. Então, pessoas às vezes que ficam viciadas, vou dar um exemplo, não é só disso não, tá, pessoal? Uma pessoa que é viciada em drogas, em álcool, dependendo da qualidade do vício dela, quando ela morre, pessoal, qual que muitos pensam aí que vira anjo, vai pro céu, não vai, certo? A pessoa morreu, ela vai, na hora que ela morre, tudo aquilo que ela era, ela vai continuar a vibrar. A única diferença é que o corpo material dela vai perecer, vai morrer, para dar lugar agora à libertação do espírito. Mas todos os pensamentos, todas as suas dificuldades, todos os seus vícios, todo o seu caráter, ele vai ser mantido. Se ele não se reformar, se ele não fizer a reforma íntima, se ele não buscar a autoiluminação. Então, muitas vezes, o marido fica na casa da esposa, depois se encarnou, porque não aceita ela com o outro. Estou dando um exemplo, viu, gente? A pessoa que, no caso, usava drogas, ela vai começar a ir na biqueira, ela vai começar a obsediar alguma pessoa que já faz uso de drogas. Esse processo eu também vou explicar numa outra aula, não convém entrarmos nesse assunto agora, que é o processo que a gente chama de obsessão, vampirização. Isso mesmo, vampirização, igual os vampiros que a gente vê na TV, só que aqueles vampiros, eles chupam sangue. Essa vampirização é uma drenagem do espírito na áurea do encarnado. Ele consegue tirar a vitalidade, a essência vital daquele encarnado por determinadas ações. Quando ele vibra o ódio, quando, no caso, ele faz uso de um álcool, de um entorpecente, as pessoas também comilonas, que exageram, enfim, toda a orla de vícios que a gente sabe por aí, que não são só os vícios, as drogas físicas, e sim também muitos vícios morais, certo? Ódio, ciúme, vaidade, dentre outros aí, vingança, inveja, certo? Pessoal, acho que pela aula de hoje é o suficiente. A finalidade era passar alguns conceitos sobre a reencarnação. Espero que vocês tenham entendido que essa vida hoje no planeta Terra, ela não é a única. Nós não vamos morrer aqui tudo acabar, o descanso eterno, céu e inferno. Não, pessoal. Essa é uma das inúmeras vidas e vivências que já experimentamos e estamos experimentando hoje. É mais uma oportunidade que Deus nos deu de podermos estar vivendo, experienciando e tendo a oportunidade de crescermos, de nos auto-iluminarmos. Eu digo a vocês que todos nós aproveitemos essa chance, essa oportunidade, principalmente nesse momento que estamos passando de transição planetária. Como eu disse, é chegada a hora, certo? Muitos chamados, poucos escolhidos. O que Jesus falou? O joio e o trigo está sendo separado. Ou seja, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos tendo, pela misericórdia e a dádiva divina, mais uma oportunidade, a última, nesse momento, de podermos nos melhorarmos, de podermos deixar um legado, de podermos sermos pessoas bondosas, de realmente entender o que o Cristo falou lá atrás e colocarmos em prática. Não só entender uma teoria e não fazer nada, certo? É o momento que a gente tem de podermos melhorarmos as nossas imperfeições e nos transformarmos como seres, podermos ajudarmos os nossos semelhantes, porque do contrário vamos ser exilados para mundos mais inferiores.
E do contrário, se aproveitarmos essa oportunidade, teremos a chance e a honra de podermos habitar esse planeta, essa nova terra, onde somente, como Jesus já disse lá atrás, só os mansos e pacíficos, ou seja, somente aqueles que estiverem comprometidos com a verdade, com o bem, poderão herdar a terra. Não há mais lugar neste planeta, pessoal, para corrupção, para criminalidade, para o tráfico de drogas, sabe? Isso tem as pessoas, nós todos, nós temos que nos indignar com isso. Esse trabalho que estou fazendo vem nessa linha de podermos passar isso adiante. E você também tem a obrigação de, a partir do momento que você tomar conhecimento e consciência disso, de passar isso adiante. Nós nos limitamos muito no nosso dia a dia de apenas conversar assuntos fúteis, assuntos destrutivos, sempre falando mal do nosso semelhante, sempre estacionando na zona de conforto, nos sabotando, como eu falei, nada contra, mas sempre não fazendo nada para nos melhorarmos, sempre coisas simplesmente que estão atreladas à matéria, vícios de toda hora, festas regradas a álcool, sensualidade, enfim. Como eu falei, não estou julgando, mas estou retratando o que eles nos pedem, a consciência de cada um. Esse momento é para a gente tomar essa consciência e despertarmos, porque 85% deste planeta ainda dorme espiritualmente, se é que vocês me entendem. Deu para entender? As pessoas ainda não sabem o que estão fazendo aqui, para onde vão. Acha que tudo se limita aqui. Tem pessoas que ainda acreditam que, eu vou roubar, porque tudo fica por aqui. E não é assim. Toda ação vai gerar uma reação. E é aí que está a dádiva e a justiça da reencarnação que Deus faz por nós. Então, é o momento de nos melhorarmos, é o momento de assimilarmos esses conhecimentos. Digo a vocês, busquem conhecimento, né? Porque foi isso que Jesus disse. A verdade vai vos libertar, conhecê-las, e você vai se libertar dessas amarras da ignorância. Porque vocês têm que entender que o governo, o sistema, ele vai fazer de tudo para te emburrecer, para te entreter com coisas inúteis, com novelas, com jornais, com uma educação ridícula que é ministrada nas escolas nos dias atuais, certo? E às vezes, o que eu estou falando aqui pode parecer uma coisa maluca, mas não, é a verdade. E eu sempre digo o seguinte, não precisam acreditar no que eu estou falando. Vão conferir, vão estudar, vão pesquisar como eu fiz. Vão pesquisar, como eu já disse, esses assuntos relacionados ao espiritismo, que deixo bem claro que não é a única fonte. Existem outras ciências paralelas que agregam essa concepção que eu tenho hoje, que agregam o despertar espiritual, certo? E eu também vou passar isso no canal, nas próximas aulas. Pouco a pouco a gente vai bater um papo, vai refletir sobre isso, tentar passar esses conteúdos que eu estou falando, mas um livro bom para vocês lerem e um filme bom para vocês assistirem, que vai fazer uma junção com tudo isso que foi explanado aqui hoje, tudo isso que foi explicado para vocês, é o filme O Nosso Lar. Lá como eu falei, foi um livro feito por Chico Xavier, quando vivo, né, psicografado por André Luiz, lá pelos anos de 1949, salvo engano. E esse livro retrata bem o que é a reencarnação. André Luiz era um médico, né, quando encarnado aqui na Terra, que depois passou alguns anos no umbral, certo? Porque ele foi considerado um suicida como? Não é que ele tirou a vida não, pessoal, mas ele tinha uma vida muito regrada ao álcool, ao tabagismo, e ele abreviou sua estadia aqui na Terra. E lá é considerado como um suicídio não consciente, mas involuntário. E depois ele é socorrido, levado para o plano astral, que é o Nosso Lar, que é uma cidade astral que tem lá, e ele vai compreender, vai ser explicado minuciosamente, detalhadamente, todo esse processo da reencarnação, e ele vai compreender isso. Então, vocês assistindo esse filme novamente, e o livro, ou lendo, Nosso Lar, vocês vão poder estar aprendendo muito sobre tudo que foi falado aqui. Tenho certeza que vocês não vão optar por uma escolha errada. Pelo contrário, vai agregar muito conhecimento, muita sabedoria para vocês, e é o intuito desse canal. Passar conhecimento, passar iluminação, passar bons conselhos
para todos vocês. Longe de ser, certo? Longe de ser o dono da verdade, como eu disse. Antes de criticar, antes de apontar o dedo, até Jesus diz, né, para a gente nunca julgar, para a gente nunca apontar o dedo para os outros, e olharmos primeiro para nós mesmos, antes de vocês tomarem decisões precipitadas ou conclusões acerca do trabalho proposto, não só meu, como de outros canais que tem por aí, procure examinar a fundo, procure estudar, procure refletir, para buscar respostas. Vai estudar tudo isso que eu falei hoje para vocês, e aí vocês verão se estão no caminho certo ou não, se vai servir para vocês ou não. Certo, pessoal? Espero ter colaborado mais uma vez com esse trabalho, tá? Nas outras aulas vamos trabalhar outros assuntos. Vou falar sobre essa questão da obsessão, como eu tinha falado para vocês. Vamos falar também sobre os capelinos, né? Que é um povo também que na época que a gente falou ali da transição planetária, Capela também passou por isso, um momento da sua história. Mas é um assunto para outra aula e não agora, certo? Tenha uma boa noite, gratidão a Deus, gratidão a vocês, que Deus abençoe a vida de todo mundo. Forte abraço.